25 de julho de 1931. Fiz 90 anos no dia 25 de julho desse mês passado, desse mês que passou. É muita experiência, 90 anos já. 90. Vó, a senhora lembra como foi a infância da senhora? Como foi o quê? A infância, quando criança? Mais ou menos eu tenho uma pequena lembrança que eu era uma criança muito pobre sim, mas naquela época a gente não sabia o que era pobreza nem o que era riqueza. A gente foi criado num sítio chamado Memphis. Meu pai era agricultor, meu pai criava muito gado, muito bode, muito cavalo, tudo lá em casa tinha muito, não sabe? Uhum. E a gente se criou lá e aí eu fui crescendo. Meu pai era um homem muito carrasco, muito rigoroso com as coisas dele. Mas eu sempre fui aquela pessoa que quis ter mais do que eu tinha, sabe? Mas assim, essa infância da senhora foi uma infância de brincadeiras ou de muito trabalho? A minha vida, A infância da senhora, a senhora brincava muito ou a senhora trabalhava muito? eu brincava. Gostava de quando era criança? A senhora tem lembrança das brincadeiras que a senhora fazia? As brincadeiras de sítio, você sabe, a gente brincava de boneca, meu pai comprava muita bonequinha pra mim, muito calanguinha, era. Aí a gente fazia aqueles curralzinhos lá pelos pés de pau, aí botava. Meu pai comprava muito. Na época meu pai comprava muito corredor de boi. Sabe o que é corredor? Aqueles ossos de boi. Aí que tinha, aí a gente chamava os boi. Aí meu pai comprava, fazia aqueles comelança, a gente comia e o osso a gente jogava pra lá, quando ele estava bem sequinho a gente fazia os boi. Porque não tinha esses brinquedos todos, porque naquela época o povo não sabia nem o que era isso. E eu tinha um caixão grande, cheio de boneca que meu pai me dava, calunguinha, essas coisas todas. Aí a gente ia lá para debaixo de um pé de pau, chamava Juazeiro, perto da casa do meu pai. Mas era o local que era Juazeiro ou era o pé de pau que se chamava Juazeiro? Era o pau que chamava Juazeiro. Aham. Aí a gente se brincava lá, mas era uma vida muito boa, não sabe, Danfim, naquela época a gente não pensava em coisa ruim, a gente não pensava em fome, não pensava em doença. Não, era uma vida tranquila, porque a gente não sabia de nada. Tudo em Monteiro, né? Monteiro não, em Memphis. Memphis é onde? Um sítio perto de Monteiro. Ah, entendi. Mas a senhora tinha, além de... A senhora era uma criança que se divertia, mas tinha alguma tarefa assim? Hoje Zefinha fica responsável de alimentar os bois, alguma coisa assim ou não? Não, isso aí era com meu pai e a negrada que trabalhava para ele, né? Ah, entendi. Aí, seu pai tinha algumas pessoas para trabalhar com ele, né? tinha muito negro de um sítio perto que trabalhava para ele. Trabalhava na roça, trabalhava com o gado, trabalhava com tudo. Meu pai, esse negro chegava lá na minha casa, na casa do meu pai, 7 horas da manhã, e aí batia aquelas enxadas para ir limpar mato. E meu pai dava o café àquele povo, 10 horas dava um almoço, 2 horas da tarde era um lanche, e 5 horas da tarde não era jantar não, era a ceia que eles chamavam. Para todos os dias que o povo fosse trabalhar lá? Oi? Todos os dias que alguém fosse trabalhar lá, era esse Todos os dias o arrozinho? povo trabalhava lá em casa, eu só não sei quanto era que esse povo ganhava. Entendi. Isso eu não sei não. E eu fui crescendo, e eu vendo aquele movimento na minha casa, e eu sempre tive vontade de ter algo na minha vida. Então, eu tinha uma comadre Maria, ela teve, parece que 11 filhos. Eu fui madrinha de 5, mas morria muito, porque naquela época não tinha muito... Mas era o que? De doença ou era de fome? Eu não sei de quem morria, não sei que morria. Entendi. Aí eu dizia assim, Madre Maria, me dá a roupinha de teus filhos para eu costurar. Meu pai comprou uma maquinazinha assim, que chamava-se Vestazinha. Não existe mais isso não. A gente costurava na moça. Aí ela me dava aquela roupinha, aí eu cortava, costurava para eu aprender. Isso novinha ainda? Hã? Mocinha ainda? Já moça, era. Entendi. Aí
Aí ela me dava, não me lembro que ela me dava um cruzado, qualquer besteira lá em dinheiro, eu ia juntando para comprar uma roupa diferente. Porque meu pai era aquele homem que, quando era fim de ano, meio de ano e fim de ano, ele vinha para Monteiro, num cavalo, aí tinha, acho que você não alcançou não, chamava alfoge, que tinha um negócio de um lado outro do outro, onde ele botava as coisas dentro, sabe? Aí... Era como se fosse aqueles viajantes, né? Aí meu pai vinha no meio do ano para o São João e no Natal. Pegava lá de Mênfis para Campina. Aí meu pai comprava assim, de cada peça ele comprava uma pano, ele comprava uma peça. Com umas coisas de Maria, para cada pessoa, todo mundo dentro de casa vestia uma roupa só. Aí eu tinha um abuso daquilo, aí eu ia juntando meus tostãozinhos, eu comprar uma coisinha para fazer uma roupinha melhor para mim, porque eu sempre fui orgulhosa e sempre tive vontade de construir o que era meu. Aí... E sobre a mãe da senhora? A senhora lembra? Minha mãe? Sim. Minha mãe era uma criatura santa. Minha mãe não falava com ninguém, minha mãe... Pode fechar, mãe. Pode fechar. Minha mãe não falava com ninguém. Minha mãe seguiu os passos do meu pai. Mas meu pai era muito... Seu pai era mais rígido, né? Mais rígido. Quando chegava gente lá em casa, tu sabe, no sítio a gente não vê ninguém. Quando chegava uma pessoa na porta que a gente saía tudo correndo. Uma visita. Aí ele só fazia olhar assim, nós para trás, com medo de levar cacete. Já conhecia pelo olhar. Pois é. Aí, pobrezinha de minha mãe, era naquele tempo, minha mãe, ela ia na casa do vizinho quando ia fazer uma visita. Aí eu com a toalha nas costas assim. Não tinha esse negócio de botar nada, era só sacudir um pano nas costas e ia-se embora. Mas se meu pai consentisse também, tinha mais essa. Ela só saía de casa se meu pai dissesse que ia. Entendi. A gente só ia na casa do vizinho, nós não íamos em casa do vizinho para brincar não. E eu lembro que tinha um tio da gente que morava como daqui em Alexandre. Aí a gente nem pedia para ir lá. Meu pai não deixava. Eu sabia que não deixava. Não. E ele dizia, mas quando ele mandava a gente fazer um mandado lá, levar alguma coisa ou buscar, aí ele dizia assim, olha, se oferecerem uma bolacha, porque naquele tempo existia quase pão, era bolacha. Se oferecer uma bolacha e você pegar, quando chegar em casa vai pra peia. Nós fomos criados desse jeito. Mas então, assim, já que ele não podia ir pra casa dos vizinhos e brincava, então a senhora tinha irmãos, né? Nós éramos 7 irmãos. A senhora lembra do nome deles? Lembro. Como era? A senhora é a mais nova, a mais velha, lá do meio? Eu sou encostado mais velho. Certo. Sebastião Batista era meu irmão mais velho. Certo. Eu, José Pereira, naquele tempo meu nome era José Pereira de Jesus, é isso mesmo. A outra era Terezinha Batista dos Santos. O outro era Inês Batista. A outra era Adalberto Batista. O outro era José Batista. E o outro era Gilvan Batista. E tinha algum assim que a senhora tinha mais proximidade, algum irmão ou irmã que era mais próximo da senhora? Ou não? Era tudo assim, meio só para brincar mesmo? Nós éramos muito unidos. Lá em casa nunca houve briga. Se 12 irmãos tivesse uma teima, meu pai dizia assim, ei, ajoelha aqui no caroço de milho. A gente tinha que se ajoelhar e pedir perdão ao outro. Mas era só um ou era todos que tinham que se ajoelhar? Não, era lá uma vez quando nós discutíamos, havia um discutia, né? Mas não era direto não. Eu era assim, eu era o tipo daquela pessoa que tudo que queriam lá em casa combinava comigo. Parece que eu era o... A senhora tem que estar em todas as diversões. Eu era o espelho da casa. Tudo que me combinasse comigo, estava tudo certo. E além dos pais da senhora, a senhora lembra dos avós da senhora? Como? A senhora lembra dos seus avós, avô e avó? Eu tenho lembrança do meu avô, pai da minha mãe, que se chamava Panta Leão Pereira Panta.
E a mãe de minha mãe eu não conheci, porque ela morreu antes. Chamava de Aninha, sem dúvida era Ana o nome dela. Uhum. Mas a senhora sabe dizer assim, porque aqui no Nordeste tinha muita gente quilombola, né? Muito índio, teve holandeses, teve portugueses. A senhora sabe dizer se a família da senhora é de algum desse pessoal? Ou não sabe? Se era o quê? Se é, por exemplo, se é descendente de indígena ou de quilombola. Não, não. Ou é da vida mesmo? Não, não era não. Da vida mesmo, né? Pois é. E a senhora, quando criança, a senhora ia para a escola lá em Memphis? Bem, quando eu já bichota grande, aí tinha uma tia minha que ela ensinava. Aí meu pai me botou nessa escola. Ah. Aí, mas era aquela coisa que era só pra gente ler como doido. Eu comprava um livro dessa grossura, em pouco tempo eu lia tudo. Aí... O negócio era saber ler e escrever, né? Era só saber ler e escrever. Aí eu dizia assim, minha tia dizia assim a meu pai, olha Pedro, meu pai chamava Pedro Batista. Certo. Olha Pedro, tu devia botar essa menina para estudar numa escola mais adiantada. Se onde era essa escola eu não sei, lá no sítio devia ter. Certo. Aí meu pai dizia, não, ela vai aprender o que aprender aí com você e pronto, porque se ela chegar um patamar maior, a se formar, não sei lá, aí ela quer ir ser professora fora daqui. E eu não quero que ela saia de casa. Pronto. Aí eu fiquei nessa, muito mal sendo o quarto ano, fiz o quarto ano lá. Pronto. Mas isso entristeceu a senhora? Oi? Mas isso entristeceu a senhora? Não entendi. Isso deixou a senhora triste de não poder sair de casa, de não poder estudar fora, ou não? Nunca foi um problema? Não, meu pai não deixava não. Não, eu sei, mas a senhora sentiu o quê? Ela ficava triste ou não? Era normal? Já que ele não queria, já tinha que aceitar, né? Não estou entendendo. Meu pai me queria muito bem mesmo. Eu acho que quando meu pai morreu, eu senti muito. Eu não senti tanto quanto minha mãe, quanto meu pai. Porque meu pai, era tudo na minha vida, era meu pai. E a senhora lembra de alguma história engraçada dessa época? Tem alguma história engraçada dessa época? História? Engraçada ou triste mesmo? Não. E depois, assim, quando a senhora começou a ficar mais grandinha, a senhora era fácil de se relacionar? Acho que sim, né? Porque todos os irmãos da senhora, todo mundo procurava você, né? Para se divertir. Mas assim, e fora de casa? Quando ficou mais grandinha, como era assim? Nós não tínhamos direito de sair de casa, não. Não, né? Então, mas a senhora saiu quando de casa? Com 20 anos? Não saía. Pronto, no Natal, meu pai escolhia pra gente ou o Natal ou o Ano Novo. Aí ele, aquelas velhas que trabalhavam, o marido trabalhava para ele, aí tinha uma velha de confiança, ela chamava Sá Antônia, ela chamava Antônia. O nome da mulher? Sim, a velha. Aí para ela ir para a cidade com a gente, em Monteiro, que ele morava no sítio. Para ir para festa, né? Aí, para ir para festa. Aí a gente ia. Mas a gente chegava na festa, na casa lá de uma pessoa conhecida, a gente chegava assim, a boca da noite de pés, não tinha em que ir. E quando o dia amanhecia, já estava medonho, caminhando para casa. Já estava... Não participava muito da festa, né? Hein? Participava só um pouquinho da festa? Era, ninguém, naquele tempo a gente era tola e pronto. Quando eu tinha, eu não sei se era 14, 15 anos, eu arranjei um namorado. Aí o tempo foi passando, namorava, acabava, mas escondido de meu pai não sabia não. Quando eu tinha assim, parece 19 anos, aí meu pai já ficou sabendo que eu tinha esse namorado. E meu pai não queria nem ver falar. O pai desse meu namorado era amicíssimo de meu pai. Mas como ele era pobre, meu pai sempre teve aquela visão de riqueza sem ser rico, não sabe? Aí, como esse namorado meu, ele era pobre, aí meu pai não queria nem ver falar, mas aí eu corria de casa escondida e ia namorar. Entendi. E assim, quando teve um certo tempo, ele veio e pediu em casamento. Meu pai, eu não me lembro nem se meu pai deu ou se não deu, sei que eu fiquei noiva.
Mas a senhora namorava muito ou só namorou com esse rapaz? Não, só foi com esse rapaz. Eu só namorei esse rapaz e o que me casei. Pronto. E você, no caso, se casou com o seu Inácio, foi? Oi? Foi Inácio, no caso? Foi. O outro eu não casei com ele, mas era o amor da minha vida. Aí eu fiquei com esse. Aí quando acabou. O amor da sua vida, como era o nome do amor da sua vida? Desse namorado era José Pitombeira. A senhora lembra então dele até hoje? E Oi? por que não deu certo, vocês dois juntos? Não deu porque ele namorava muito. E aí nós já noivos, aí meu pai deixou a gente ir um Natal para Monteiro e a gente estava tudo certo, que ele estava lá em Monteiro, ele morava no sítio também. Aí quando a gente chegou lá, aí perguntamos ao irmão dele, cadê José? Ele foi para Sertânia é perto de Monteiro. Aí eu fiquei aperreado, fiquei doidinha. Eu liguei, mas ele foi para lá, não esperou por mim aqui. Pronto, de manhã a gente foi embora para casa. Quando chegou em casa, eu tive tanta raiva. Eu tratava de aliança. Peguei a aliança, botei dentro do envelope, nunca me esqueci. Peguei um dos meus irmãos, que era maiorzinho. Eu disse, olha, você vai na casa de deixa a aliança para José Pitombeira e entrega isso na mão dele. Aí ele foi, disse, quando chegou lá, ele deu uma moléstia de raiva. Pegou, jogou a aliança no mato e com tudo. Pronto, acabou por desse jeito. Aí depois disso ele ficou mandando lembranças, pedindo para voltar, eu digo, não volto mais. Aí eu. Apesar de ser o amor da vida da senhora, a senhora escolheu não querer ficar com ele? Não, porque ele fez safadeza. Aí quando. Pronto, aí depois eu encontrei esse Inácio Filho, que eu casei com ele. A senhora conheceu o Inácio onde, Ivaldo? O Inácio? Sim. A senhora lembra? Assim, qual era o motivo da senhora ver ele? Eu não sei como foi que eu encontrei o Inácio, não. Eu sei que esse Inácio, quando eu namorei com ele, aí meu pai conhecia, o pai dele, tudo. Ele era comprador de algodão, meu pai adorava, era rico, riqueza de safadeza. Então foi meio que um ajeitado, né, dos pais? Foi, meu pai. Aí eu fiquei, nós não namoramos nem um ano. Aí meu pai fez o casamento. Entendi. A minha felicidade, porque eu não gostava dele. Aí a gente, pronto, nesse período, deixa eu voltar a conversa atrás. Fica à vontade. Aí eu disse assim a meu pai, o senhor não me deixa eu estudar fora, para eu me formar, ser uma pessoa nas alturas. Mas eu vou dizer uma coisa ao senhor, meu pai, eu era meia doida também. Eu disse, olha meu pai, eu vou me casar, não sei com quem. Eu vou me casar, vou ter filhos, porque eu pensava muito, se eu me casar para não ter um filho, eu prefiro não casar, porque eu sempre fui amante das crianças. Sempre gostou dessa ideia, né, de ter uma criança. Pois é, aí eu disse, olha, eu vou me casar, meu pai, vou ter filho e vou morar numa rua, ou numa ponta de rua, mas eu vou casar, vou ter meus filhos, vou educar todos quanto eu tiver. Você tem lá sua natureza diferente, faça o que você quiser. Agora que você ir para Cantinho ensinar, estudar em Cantinho, não vai não. Eu digo, tá bom. Aí quando a senhora teve os filhos da senhora, como é que os filhos eram? Como é que eles eram? O quê? Como é que Zé Milton, Gilson, como é que Dona Glória, todo mundo era quando criança? O que é que a senhora lembra? Assim? Era tudo muito unido, meus filhos foram muito unidos. Até hoje eram 6, tem 5, mas graças a Deus meus filhos não têm. Dizer assim, porque irmão sempre às vezes tem uma briga. Não, meus filhos Nunca foi o caso, né? Foram tão unidos e ainda hoje são, graças a Deus. Eu sou feliz porque tem meus filhos. Eu só encontro terra onde eles pisam. Aí assim, teve essa questão do menino que a senhora era noiva e acabou não dando certo, né? Foi. Mas teve, além desse, algum outro relacionamento que te entristeceu muito, te deixou traumas? Não, só esse que acabou. Entendi. E tem alguém assim, na vida que a senhora perdeu, que sente muita falta durante essa época? Meu pai. Era o homem da sua vida? Meu pai era. Eu amava meu pai de coração. Isso, Maria, eu não gosto nem de pensar no meu pai. Sem problema. E depois disso, pronto. Aí, no tempo, meu pai. Aí depois que eu casei, tive meus filhos, essa coisa toda, todos estudaram. Só não se formou aquele que não quis.
As meninas todas três são formadas. Uhum. E meus filhos, o que morreu era médico. Uhum. Já isso, né? Foi com muito sacrifício, ele estudava em João Pessoa. Eu me lembro que eu naquela época não tinha nada, eu era muito pobre, mais do que sou hoje. E quando eu tinha 5 cruzeiros para mandar para ele, era uma glória. Mandava macarrão, arroz, essas coisas. Ele dizia, mamãe, no dia que eu me formar, eu não como nem ovo, nem macarrão, nem não sei o que mais, porque eu já não aguento mais ver macarrão na minha vida e ovo. É tanto que morreu tão novo, coitado. Uhum. Mas a vida junto com meus filhos foi muito sofrida, mas muito boa. Meus assim, filhos, tudo unido. Eu não quero que a senhora nivele não, sabe, vó? Mas se a senhora lembrar, foi mais doloroso, no momento da vida da senhora, foi mais doloroso perder o pai da senhora ou Jailson? Agora fica confortável, se a senhora não quiser responder. Eu acho, Danfim, que foi igual. Foi muita tanto dor, a né? perca do meu pai como a do meu filho. Que quando eu perdi meu filho, eu já tinha perdido meu pai. Já foi um sentimento meu que já aprendi uma vez, né? Eu sofri muito, muito, muito com meu filho. A perda dele, mas graças a Deus eu me recuperei. Uhum. Assim, ninguém esquece, não sabe, Danfim. Uhum. Mas o tempo passa e a gente vai vivendo e a gente vai chegando a uma idade que se conforma, né? Tem que se conformar, porque não volta mais, né? E se a senhora se enxergasse, hoje, a senhora hoje, olhasse para trás e visse aquela menina que você era, como é que você se enxerga? Ah, era uma menina muito feliz, era uma menina que gostava de correr, uma menina que gostava de ler. Eu ia me sentir muito feliz, porque eu gostaria de ver, voltar o tempo atrás, mas não volta, né? Passou. A senhora era dona de casa, não é isso? É. Mas tinha alguma coisa assim que a senhora também fazia, um outro trabalho além de ser dona de casa? Olha, eu aprendi na minha vida sem a ajuda de ninguém. Eu aprendi a costurar, eu aprendi a bordar, crochê, tudo eu aprendi com a minha inteligência. Uhum. Eu chegava na casa de uma pessoa assim... meio curiosa. Poxa, uma pessoa estava fazendo um bordado. Aí quando eu chegava em casa, pegava uma agulha, aprendia no instante. Eu fui uma pessoa muito inteligente. Hoje não, hoje eu apaguei tudo, porque a idade também, né? Cansaço, também já trabalhou muito, né? É. E assim, na época, porque o Brasil passou por uma ditadura, não foi em 64? Foi. A ditadura chegou aqui na senhora ou não? Não. Não sentiu muito não, né? Não, porque a gente era muito leiga, a gente não sabia o que era isso. Ah, então nem se envolvia com política nem nada? Não, de jeito nenhum, mas meu pai falava isso, né? Que essa ditadura, falava que o mundo ia se acabar, falava que a gente ia passar fome. Meu pai teve ano que lá em casa não chovia, só uma chuvinha. Aí meu pai tinha assim um trecho que eu não molhava, mas meu pai plantava um milhinho ali. Eu me lembro. Que era para garantir, né? Era que meu pai lucrava aquelas espiguinhas de milho, e só. No caso, alimentava os boi, coisa do tipo, né? Meu pai era muito bom, viu? Meu pai sempre conservou a gente assim, comprava uma garrota, um bezerro para cada um dos filhos, ele ia comprando e conservando. Eu tinha muito gado, muito. Eu me lembro que eu tinha uma junta de boi, eu era daquelas alturas que meu pai conservava, chamava-se, o boi chamava Canário Bem Feito. Os dois que a senhora tinha, os dois bois que a senhora tinha? Hã? Isso a senhora está falando a raça do boi ou o nome do boi da senhora era Canário Bem Feito? O nome do boi era Canário Bem Feito. Era amiguinho todo dos bois. Aí meu pai vendeu esses boi a 2,50 cruzeiros cada um. Aí no caso, porque hoje a senhora está aqui em Campina, a senhora veio para Campina por quê? Eu vim para Campina porque eu casei e morei em Monteiro, né? Certo. Aí com muito sacrifício lá, eu comprei uma casa. Meu pai me ajudou, vendeu meu gado, vendeu o bode, vendeu tudo, aí a gente comprou essa casa lá. Em Monteiro? Em Monteiro. Aí a gente ficou morando lá, tudo bem. Aí na época, meu marido, aí ele comprava algodão. Certo. Aí depois ele deu para ruim,
para beber cachaça e jogar, e pronto, jogava. Glória é testemunha, Glória sofreu tanto na unha dele, coitada. Aí o tempo foi passando, eu falava muito com meu pai, eu dizia a ele que eu ia deixar ele, eu ia largar meu pai. Minha filha, ruim com ele, pior sem ele. É tanto que eu já, pelo que eu passei, eu disse a Glória, disse a Zetinha, disse a Cristina, olha, não é ruim com ele, pior sem ele, não. Se vocês casarem e o marido não prestar, largue no meio da rua e arranje outro. Não faça como eu fiz, não. Sofri só o cão, passei fome, eu passei tudo que é ruim na vida, sabe, Danfim? Mas eu agradeço muito a meu Deus que eu venci. A senhora sabe que o fato da senhora ter se separado, a senhora talvez tenha sido uma das poucas mulheres que tenha tido essa coragem. Eu sei, eu passei 30 anos separada. Porque hoje é até mais comum, né, ver pessoas se separando. Mas na época da senhora não era tão comum, né? Não. Então realmente foi Mas aí eu agradeço a Deus, viu, Danfim? Porque hoje, graças a Deus, eu agradeço muito a meu Deus. Eu tenho muita fé em Deus, porque se eu não tivesse tanta fé em Deus, eu já tinha batido as botas fazia tempo. E como foi, assim, porque a senhora veio pra cá por causa desse negócio com o Inácio, mas como foi essa mudança pra cá? Foi muito problema? Como foi? Foi, pronto, quando eu me separei, passei uns tempos, pouco tempo, aí eu tinha uma casa muito boa, minha casa era muito boa em Monteiro, aí eu peguei, pronto, quando Glória teve o primeiro filho, foi Danfim, Brisa, aí eu já morava aqui, mas Maria, a vida da gente era uma vida tão desgraçada, só tu vendo. Aí eu disse, eu vou em Monteiro, eu tinha minha casa lá, dessas alturas eu não era separada. Uhum. Aí eu fui em Monteiro. Assim, pegava Pegou os troços. O transporte que pegava para ir lá era, como é que chama? Realeza. Era Realeza. Aí eu fui. Quando eu cheguei lá, assim, umas 5 horas da tarde, aí eu sempre tinha a chave da porta da casa, sabe? Uhum. E eu tinha um quarto que eu guardava minhas costuras, que eu costurei muito. Eu criei esses filhos em cima de uma máquina. Eu costurei 26 anos sem parar. Aí, quando eu cheguei lá, a cidade toda muito alvorizada, aquele escuridão. Aí eu entrei, muito cansada, que eu passei a semana com Glória. Aí eu tranquei a porta, fui para o meu quarto, fechei a porta. Quando foi lá para 11 horas da noite, eu escutei uma fala. Eu disse, eita, aquele é meu marido, vai chegando. Mas eu não vou, eu tirei a chave da porta, eu digo, ele vai pensar, ele não vai saber que eu cheguei. Aí ele chegou, quando entrou pelo buraco da fechadura, eu via ele, uma rapariga. Aí eu digo, foi horrível nessa noite? Foi terrível. Aí eu disse, mas meu Nossa Senhora. Aí ele com a bicha veio pra lá, ela tinha um casaco de frio assim, vermelho. Daqueles casacos ruins que... Uhum. Aí ele ficou com essa égua até meia-noite, 1 hora da manhã. Aí não passava a hora? Era. Aí ele dizia, por que você não dorme aqui? Ela dizia, eu quero é me livrar. Eu quero é me livrar. E esse quarto fechado? Ele dizia, esse quarto não tem nada não. É minha mulher, quando ela sai de casa, leva a chave. Aí não tem ninguém não. Pode ficar tranquila. Quando foi 1 hora da manhã, aí ela disse que ia embora. Aí ele saiu com ela. Minha casa era de corredor. Você sabe o que é corredor, não sabe? Sei. Que é o corredor e os quartos, né? Só o corredor e os quartos de um lado. Uhum. Aí ele saiu com ela. Quando chegou na porta, na frente, minha casa tinha uma cortina e eu botava sempre um lacinho assim. Naquele tempo eu gostava de fazer as coisas boas. Hoje minha casa é um lixo. Mas naquele tempo estava tudo... Bem arrumadinha, como é que é um lixo? Bem limpinha? Aí tinha um lacinho assim, mas uma bandinha eu via quem estava saindo na porta da frente. Aí que quando ele saiu com ela para ela ir embora, eu fui abrir o quarto bem devagarzinho e saí, me amparando na cortina, no corredor. Quando eu cheguei no corredor, minha porta era de 2 bandas. Uhum.
Aí ele tinha aberto só uma e a outra estava fechada. Aí eu vi quando ela deu um beijo nele, para ir embora. Aí quando ela deu o beijo nele, eu disse, eita rapariga, você é vergonha, tem vergonha. Pegou no pulo do gato. Peguei. Aí ele não prestou não, mas ele se virou no cão, porque ele era muito violento. Aí ela danou-se, foi-se embora e ele trancou a porta e voltou. Aí ele disse, aí me esculhambou. Aí eu fui, voltei para dentro do meu quarto, tranquei a porta e fiquei trancado. Não tinha ninguém lá em casa. Mas não encostou na senhora não? Não. Mas no outro dia me jurou de matar, me jurou de faca, peixeira. Olha, só tinha Gilson em casa nessa época. Mas Gilson tinha ido, Gilson fazendo uma fiscalização do juiz, não sei por onde ele andava. Quando foi no outro dia, bem 8 horas, 9 horas, Gilson chegou. Aí eu apareci, assim, ele disse mais assim, olha, sua rapariga, se você contar aos seus filhos o que aconteceu aqui, uma peixeira desse tamanho, eu lhe pico todinha de faca. Vixe, nossa, perigoso. Aí, Gilson chegou, o desgraçado tinha ido lá pro jogo, aí eu chamei Gilson e contei tudo. Aí Gilson disse, o que é que a senhora vai fazer, mamãe? Eu disse, meu filho, a partir de agora eu vou me separar. Aí ele disse mesmo assim, olha, se a senhora fosse separar... Gilson disse? Disse, para sempre eu tô com a senhora, mas se for aquela cachorrada que vai e vem, nada meu. Eu disse, olha meu filho, agora mesmo, só fui pegar uma roupa, botei dentro, não tinha nenhuma bolsa, era aquela sacola de plástico, botei dentro. E veio com o Gilson pra cá? Pronto, e ele foi me deixar lá na rua de Campina, que tem uma rua de Monteiro chamada Rua de Campina, e ele me deu o dinheiro do transporte e eu vim me embora. Aí eu vim me embora e ele ficou lá. Aí eu tinha muita coisa, porque eu trabalhava, mas assim, as meninas toda a vida trabalhavam comigo, eu costurava, elas faziam as entregas, ganhavam o dinheirinho dela, nós comprávamos móvel, comprava tudo, minha casa era muito bonita. Uhum. Aí, a senhora montou a casa todinha, né? Então tinha também aquele apego, né, pela casa que a senhora tinha mesmo construída. Era. Aí pronto, eu fiquei aqui e aí o pessoal do Monteiro ficava tudo telefonando para mim, que eu costurava eu só costurava para Nata, para o Rico de Monteiro. Aí todo mundo ligando, Zefinha, vem-te embora, Zefinha, e eu disse, vou nada, não vou mais nunca. Aí Gilson me ajudou muito. Aí eu fiquei numa casa ruim, só não sei o que lá no São José. Sim, em São José eu lembro, que era de frente para a igrejinha, né? Oi? Não, de frente para a igreja? Não. É por trás da igreja. Não, então, o que era como se fosse bem fininho assim, né? Como se fosse um beco também. Não, era aquela lá como que vai pra... É assim, minha casa ficava aqui, eu dava um pouquinho e tem um beco para chegar na igreja, lá em Monteiro. Aí, no fim, pronto, aí eu fiquei aqui, fiquei, sofri muito aqui com meus filhos, porque ninguém trabalhava, só Gilson quem me ajudava um pouquinho. Aí, era só a costura da senhora para sustento da família todinha, né? Pois aí, graças a Deus, mas eu sempre pedi a Deus, meu Deus, eu vou vencer na vida, eu venci. A vida é boa? Se a vida é boa, a minha é. Graças a Deus, mesmo cheia de trancos e barrancos, de doença, de todo mundo, mas eu sei que a idade também não permite mais que eu tenha aquela vivência de 10 anos atrás, não. Eu sou conformada. Eu passeei muito, com 80 anos eu estava em Foz do Iguaçu, naquele meio de mundo, era uma farra boa, medonha. Eu andava com aquele pessoal. Mas hoje eu não ando mais, mas também sou conformada. Eu não reclamo. A única coisa que eu reclamo é que às vezes a senhora diz assim, pra que assim, a senhora diz isso? Quando eu passo naquela rua que eu passava tudo de pé, sabe? Aí eu disse, eita Glória, eu sinto saudade. Ela disse, mas pronto, a senhora inventa coisa. Mas hoje eu tenho minha vida boa, viu? Boa e tranquila, graças a Deus. A senhora tem algum conselho? Hã? A senhora tem algum conselho? Conselho a dar para você. A qualquer pessoa. Pois o conselho que eu dou é que cada um confie em Deus e espere por Deus que vence na vida. Não tem sofrimento que a gente não vença. Eu venci, viu, Ganfim? E durante essa vida da senhora, a senhora realizou algum sonho específico? Eu? Sim. Tudo que eu pensei na vida eu realizei. Né? A senhora teve a casa própria, né? Eu tinha minha casa própria em Monteiro, vendi. Aí eu comprei essa aqui.
Aí essa casa eu quitei, meu filho que morreu foi quem me ajudou a quitar essa casa. Eu tenho minha casa própria, porque eu sempre pedi a Deus, eu em Campina Grande, eu dizia assim, meu Deus, eu queria que tu me desse uma casa, nem que fosse alugada, com laje, que eu tinha muito medo de casa sem laje, porque podia o ladrão entrar. Uhum. Aí eu queria que Deus me desse isso. Aí Jesus me deu, não foi nem preciso meus filhos dar, Deus me deu essa casa. Meu filho terminou de quitar comigo, morreu, o que ele deixou deu para eu quitar. E hoje eu tenho uma vida tranquila. Eu tenho meu dinheiro, eu não peço a ninguém. Eu tenho Glória, que é muito boa, que graças a Deus. Eu não faço nem almoço, ela é quem faz e traz para mim. Quer dizer, que o faltar Deus inteira. Eu espero o dia da manhã, porque tudo tem seu dia, né, Danfim? Sim, com certeza. Vó, quando a senhora era mais nova e hoje, qual era o medo da senhora quando era mais nova e qual é o medo da senhora hoje? Qual o quê? Medo. O medo? Quando mais nova e hoje. Qual era o medo antigamente da senhora? O medo? Isso, o medo. Antigamente eu não tinha medo daqui. Hoje eu tenho medo dos vivos. Dos vivos? Sim. Como assim? Assim, mesmo minha casa é toda gradeada, mas... você tem medo de uma pessoa ruim, né? A minha casa é toda gradeada, mas eu tenho medo. Entendi. Eu estou aqui, a porta da cozinha eu tranco. Sei lá quem é que entra. E pronto. Não tem medo de nada não. Medo de alma eu não tenho, porque eu sei que não existe alma só para Deus. Pronto. E qual na vida da senhora, qual é a sua pobreza e qual é a sua riqueza? A minha maior riqueza é ver meus filhos tudo unidos, cada um tem sua casa de morada, tem seu carro, tem seu emprego, tem seu dinheirinho para viver eternamente. Para mim isso é a maior riqueza, viu, Danfim? E qual a pobreza? A pobreza, eu não sei nem te dizer o que é a pobreza. Mas na vida da senhora? Oi? Mas na vida da senhora, alguma coisa assim te causou muita pobreza de pensamento, pobreza de saúde, pobreza de sentimento? Pobreza de saúde, sentimento, não, porque hoje não tenho mais saúde e nem tem como, porque o médico não faz milagre, né? Sim. Tem alguma coisa que a senhora gostaria de ter feito e não fez? Bem, alguma coisa que eu tive vontade de fazer e não fiz, mas agora eu já fiz, não gostei nem a Glória ainda. Então é segredo? Oi? Então é segredo? É segredo, mas logo eu vou mostrar ela. Tá certo. E tem alguma coisa que a senhora fez e não gostaria de ter feito? Eu não sei, se eu fiz, eu não sei, me lembro não. Não tem arrependimento de nada, né? Eu não me arrependo de nada na vida. A vida tá feita, tá aí para ser vivida, né? Tá. E como a senhora acha que as pessoas veem a senhora? Como? Como a senhora acha que todo mundo, as pessoas veem a senhora? Como as pessoas me veem? Sim. Assim, uma mulher batalhadora, uma mulher calada. Em Monteiro tinha muita gente que me via desse jeito, dizia que eu era uma heroína. Sabia da minha vida, não sabe? Uhum. Mas aqui em Campinas, poucos sabem, mas pouco me importa. Mas então a senhora acha que as pessoas te veem como uma pessoa forte? Eu? Sim. Eu me considero uma pessoa forte. Porque enfrentar a vida que eu enfrentei, e hoje estou nessa vida ainda, mas dou graças a Deus. E de acordo com você, quem é você? Eu sou eu. Então, assim, como a senhora explicaria você para alguém? Que eu fui uma pessoa muito sofrida. Pronto, quando criança eu fui uma pessoa feliz, porque meu pai era muito bom. Uhum. Era um homem carrasco, mas era um homem muito bom. Uhum. Meu pai nunca deixou que a gente passasse necessidade de nada, não. Agora não era aquele homem. Pronto, a gente, bichona velha, ele não queria que a gente calçasse nem uma sandália de salto, não. Era para sandália velha assim. Rasteira, né? Era. Mas minha vida de criança foi uma vida boa, porque eu também não sabia o que era ouro nem pasta. Uhum. E hoje minha vida é a mil maravilhas. Apesar dos pesares, mas eu sou feliz.
o que é a vida? Eu acho que a vida também é saber viver. Eu morei 28 anos numa rua em Monteiro. Eu não deixei aborrecimento com ninguém. Eu acho que a minha vida era uma vida boa. O vizinho dizia assim, por que é que tu não deixa teus filhos vir para minha casa da gente? Eu dizia, porque eles têm a casa deles para brincar, não tem precisão de estar aborrecendo ninguém. Uhum. Eu acho que a vida se constitui nessas coisas. Tá. Então, vó, fazer mais uma pergunta. O que é a vida? A vida é saber viver. Uma terceira É saber viver bem, é não ter maldade com ninguém. Se alguém tem maldade para comigo, mas se eu souber ou desconfiar, eu perdoo. É tanto que meu marido, 30 anos que eu fiquei separada, voltando atrás, aí eu perdoei. Uhum. O Inácio, né? Sim, eu perdoei, mas não falava com ele. Aí, prestes os 30 anos, eu pensei o seguinte, eu tenho muita fé em Deus. Aí eu pensei, meu Deus, eu pensei comigo, meu Deus, eu perdoo esse homem, mas eu não falo com ele. Será que eu morrer eu vou para o inferno? Aí eu fui um dia para Monteiro, disse, Milton, eu já vou falar com teu pai. E assim eu fiz, falei, e depois fiquei ajudando ele, pronto. Aí desse dia em diante eu não tive mais intriga com ele. Ia na casinha onde ele morava, muito sofrido, eu ajudava ele, eu dava as comidas, eu dava coisa a ele. Mas, pronto. Tá. Vó, última pergunta. O que é a vida? A vida é saber viver.